para todos os frutalenses possam acompanhar. As regras foram acordadas entre as campanhas e os candidatos que se sentirem ofendidos publicamente poderão solicitar o direito de do candidato. O mediador terá, então, eu terei a responsabilidade aqui de verificar com cautela a finalidade dessa pergunta e se ela for, então, aí dúbia sobre a sua intenção, será descartada, automaticamente observada também pela nossa comissão, sendo que serão apenas uma pergunta por candidato. O tempo do candidato será cronometrado através do nosso tempo que aparecerá na tela, principalmente no YouTube, e para os nossos candidatos aqui também em um monitor. Lembrando que para o direito de defesa, concedido aí o tempo de 2 minutos para a defesa, para aquele que diretamente for atingido ali por alguma argumentação ou do seu oponente, ou concessão ou não do direito de resposta, ficará a cargo da nossa equipe, respaldado pelo Conselho Editorial do debate, formado pelos jornalistas da Rádio 102 FM. Lembrando que, caso esse candidato não se manifeste a sua posição naquele exato momento, perderá o direito de fazer, então, esse pedido posteriormente. Desejamos a todos os candidatos que estão aqui presentes um ótimo debate e que seja pautado principalmente pelo respeito, pela apresentação das propostas claras e para o futuro da cidade de Frutal. Nós vamos iniciar, então, aqui a nossa transmissão e iniciando também, recebendo os candidatos. Esse primeiro bloco, teremos 4 blocos. O primeiro bloco é destinado à apresentação dos candidatos. O segundo bloco teremos uma rodada de perguntas diretamente a somente uma resposta de cada candidato. E o terceiro bloco será assim, onde cada candidato vai perguntar aos outros 2 perguntas aleatórias aí, né, que podem ser escolhidas a seu critério. No quarto bloco teremos então as finalizações e os agradecimentos, claro, de cada candidato. Lembrando que para esse primeiro bloco vamos ter o sorteio. Ao meu lado está a Paola Silveira. Ela vai fazer o sorteio de acordo com a ordem da apresentação aqui dos candidatos. Será definida agora por sorteio. A Paola vai tirar ali o nome do primeiro candidato, que vai ter o uso da palavra por 3 minutos. Na sequência nós vamos tirar o segundo candidato e o terceiro candidato, assim sequente. Paola tira agora, então, o nome do primeiro candidato. É o nome, mostre, por favor, também. O Adriano Oliveira é o primeiro que está aqui na posição também. Então, o Adriano fica sendo o primeiro candidato a se apresentar. Vamos tirar o nome do segundo candidato, por favor, Paola. O nome do segundo candidato agora, chegando. O nome, então, do segundo candidato que fará a sua apresentação. Trata-se do Romero Brito, então ficou na mesma ordem que está as cadeiras. Então temos o Adriano, que vai ter aí os seus 3 minutos para a sua apresentação, o Romero Brito na sequência e também depois o Bruno Augusto, o candidato Bruno Augusto. Vamos então iniciar aqui o nosso debate nessa manhã de sexta-feira, 20 de setembro. Agradecemos imensamente a sua audiência em toda a nossa região e também o seu compartilhamento aí do nosso link do YouTube, onde muitas das famílias nesse exato momento estão visualizando através do YouTube aqui o nosso debate. Primeiramente, vamos ao Adriano. O Adriano que tem 3 minutos, o tempo está na tela. Tudo ok, o Adriano também está na tela e nesse exato momento, Adriano, você tem 3 minutos para a sua apresentação. Bom dia. Bom dia a todos, eu gostaria de agradecer a toda a audiência da 102 e agradecer a toda a equipe da 102 pela realização desse debate. Nós viemos a esse debate com o objetivo de apresentar nossas propostas para governar Frutal nos próximos 4 anos. E para quem nos conhece muito bem, sabe que a nossa campanha desde o princípio é uma campanha propositiva. Estamos fazendo campanha não apenas virtual, mas caminhando muito nas ruas de Frutal, pelos bairros, por todos os bairros, principalmente os mais periféricos, os distritos, o distrito de Aparecida de Minas e os demais povoados. Porém, nossa campanha também ela tem um departamento jurídico. É preciso deixar isso bem claro, que o nosso departamento jurídico está atento a tudo que possa acontecer nas demais campanhas. Então,
ações judiciais que acontecem no meio de uma campanha não significam que um candidato ou outro estejam querendo ganhar a eleição no tapetão. Significa que as eleições precisam ter um equilíbrio. Todos os candidatos precisam seguir a lei. Não existe um candidato que esteja acima da lei. Todos os candidatos precisam estar atentos aos ditames legais, principalmente aos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, eficiência. Então, quando algum candidato sai fora desses princípios legais, o nosso jurídico da nossa campanha vai atuar sim e vai fazer tudo que for necessário para que se restabeleça o equilíbrio entre todas as campanhas. A campanha tem que ser equilibrada. Não é porque nós estamos aqui com o interesse de ser propositivo, que nós podemos fechar os olhos para o que outras campanhas têm feito em nossa cidade. Então, nós estamos aqui no debate, vamos apresentar nossas propostas de governo, as nossas intenções para com que o povo de Frutal tenha uma vida melhor, um bem-estar no nosso mandato, mas não podemos aceitar certas atitudes de outras candidaturas. O senhor tem ainda 33 segundos. Então, o que eu queria complementar é que o nosso departamento jurídico essa semana entrou com uma ação judicial procurando restabelecer o equilíbrio entre as candidaturas, visto que existe uma candidatura que está, ao nosso ver e ao ver do nosso jurídico, cometendo abuso do poder econômico nesta campanha. Então, isso não é permitido. Então, nós não vamos concordar. Muito obrigado ao candidato Adriano. O Adriano que usou aí dos 3 minutos, né, para a sua apresentação. Lembrando que temos aí um pequeno sino aqui ao nosso lado, onde a Paola avisa, inclusive faltando 10 segundos, esse sino estará então, né, ajudando aí o candidato a sua orientação do tempo que resta e também o sino novamente assim que termina o prazo do tempo. Agora, por ordem, então, o segundo candidato que se apresenta aqui no nosso debate é o candidato Romero Brito. Bom dia, Romero. Bom dia a todos da 102, parabenizar pela iniciativa para que a gente possa aqui expor nossas propostas de governo. Queria também agradecer ao meu vice, o São do Chatão, as pessoas que estão aqui na porta da emissora e a todos que a gente visitou. Nós percorremos mais de 20 bairros na cidade e fomos muito bem recebidos em todas as casas. Eu sou filho do ex-prefeito Celso Brito, então eu tenho nas veias, né, o sangue da política. Desde que eu entendo por gente, eu sempre fui preocupado principalmente com as questões sociais e comecei a trabalhar cedo, com 13 anos de idade, soldando mataburro na firma do meu pai. Me tornei engenheiro civil e durante 4 anos estive à frente da Secretaria de Obras, né, nos anos 80, no segundo mandato do meu pai. E a gente pôde, naquela época, contribuir com obras que até hoje são importantes para a cidade, como o calçadão, que reformulou o centro comercial da cidade, o ginásio de esportes Clayton Brito, a duplicação da JK, da Marechal Deodoro, a creche da Vila Esperança, a quadra do DR, o aeroporto, o anel viário, levamos asfalto da BR-153 Aparecida de Minas, também fizemos lá o saneamento básico, enfim. Acho que deixei a minha marca também como engenheiro, mas há 35 anos, à frente da 97 FM, a gente procurou transformar a emissora, a força que a emissora tem, em benefício da comunidade. Fizemos os mega shows, onde a renda total era das 2 maiores creches da cidade, Júlia Carvalho e Pequenino de Jesus. Conseguimos, através da Festa da Fraternidade, em parceria com o Rotary Clube Frutal Sul, construir na Pequenino de Jesus também uma quadra coberta. Fizemos a Casa Lar, que hoje é o abrigo Gabriel Luiz Ribeiro. Fizemos também por 26 anos o Natal dos Sonhos, para dar àquelas crianças que talvez não tivessem em sua casa uma festa de Natal. Nós damos, né, brinquedos novos, damos picolés, sorvete, enfim, uma festa de Natal às vésperas do dia 25. Fizemos também o Verão Vivo,
né, que nós levávamos para os bairros, prestações de serviço. Mas eu acho que como empresário a gente tem uma limitação e como prefeito eu posso fazer mais. Percorrendo pelos bairros da cidade, a gente vê uma população incrédula que realmente acreditou em muitas promessas e em pouco resultado. Então o que eu queria dizer para essas pessoas é que eu vou eu vou fazer na prefeitura o que eu faço da minha vida pessoal. Na vida pública, o que eu faço da pessoal é ter compromisso com aquilo que eu faço e cumprir com as promessas que nós estamos fazendo nesse período eleitoral. Bom, tivemos então a apresentação do candidato Romero Brito, que usou de seus 3 minutos aqui no início do nosso debate. E agora temos então, para finalizar aqui a nossa abertura, a apresentação do candidato Bruno Augusto, que vai usar também dos 3 minutos que já estão na tela para fazer a sua apresentação. Bom dia, candidato Bruno. Bom dia a toda a equipe da 102, os demais candidatos. Cumprimentar aqui a nossa equipe que está lá do lado de fora, nos acompanhando aqui nesse dia tão importante. Cumprimentar aqui a equipe de filmagem que está transmitindo ao vivo nas redes sociais. Saudar a minha família, minha esposa Paula, meu filho Antônio, minha mãe, a dona Cida, que está lá em Aparecida de Minas ouvindo. E agradecer o carinho da população. A gente tem andado nas ruas todos os dias e tem ouvido o seguinte do povo, que eles não querem mais o passado. Eles não querem mais ver político ser preso por corrupção, condenado por corrupção, ficar inelegível por faltar concurso público, não quer ver mais Frutal nas páginas policiais. Frutal virou a página da sua cidade em 2020, tirando um grupo que estava há muitos anos no poder. De lá para cá foram vários desenvolvimentos e ações em favor da população e o povo quer que os avanços continuem. Bom, a população me conhece, sou o Bruno, filho da dona Aparecida, que foi gari por mais de 20 anos aqui no nosso município. Fui eleito vereador em 2012, reeleito em 2016 e eleito prefeito em 2020. E seremos reeleitos agora, dia 6 de outubro, para o segundo mandato de prefeito, porque estamos trabalhando com seriedade por Frutal. A população conhece o nosso trabalho, a nossa luta nos últimos 3 anos e 9 meses, onde nós tivemos que reconstruir Frutal. Chegamos no meio de uma pandemia, cidade com nome sujo, endividada, diversos problemas, principalmente estruturais. Fomos atuantes, indo a Brasília, Belo Horizonte, arrumando recursos com diversos deputados e deputadas para o nosso município. Fizemos um governo transparente, sério, honesto. Tanto é que não respondemos nenhum processo nesses 3 anos e 9 meses, justamente pela nossa conduta ética correta perante a nossa administração. Fizemos muita coisa para o Frutal, reconstruindo a nossa cidade, como eu disse, fizemos diversas reformas em prédios públicos que estavam abandonados, pagamos muitas dívidas, estamos entregando diversas obras de asfalto, não começou agora, desde 2021, quando começamos asfaltando o beco lá na rua Silviano Brandão, levamos recapeamento para Aparecida de Minas, levamos recapeamento para diversos bairros da cidade, pavimentação, hoje estamos asfaltando o bairro Jardim Brasil, mas em 2023 asfaltamos aqui parte do Progresso, asfaltamos o Cidade Jardim, ruas no Estudantil, enfim. Foram muitos trabalhos realizados nesses 3 anos e 9 meses. E o que a gente quer é isso, é conduzir a cidade de maneira correta, de maneira idônea, sem andar com gente ruim, sem andar com gente ficha suja, andando ao lado de pessoas limpas, de mãos limpas, que querem o bem da nossa cidade. Para isso nós estamos fazendo uma campanha limpa também, transparente, sem querer puxar o tapete do outro, sem querer denunciar o outro. Por mais que a gente tenha motivos, né, que a gente vê muita coisa nessa caminhada, nós queremos que todos os candidatos, e eu digo todos, vereadores, prefeitos, vai para a urna e deixar que o povo, dia 6 de outubro, decida votando em quem eles acharem melhor. Obrigado. Muito obrigado ao candidato Bruno Augusto, então, fazendo a sua apresentação e utilizando também dos 3 minutos iniciais aqui no nosso debate. Você está ouvindo o Debate 102 FM. Voltamos em instantes. Já voltamos, inclusive, porque nós teremos até uma pausa nesse exato momento, mas nós vamos ter uma pausa ao meio-dia justamente para a propaganda eleitoral obrigatória no rádio. Por isso, a gente vai direto com o segundo bloco nesse exato momento, logo após aqui a nossa apresentação dos candidatos. E nesse segundo bloco agora também vamos ter um sorteio. E nesse sorteio, a ordem sorteada dos candidatos, eles que farão perguntas entre si e para cada um, com direito de réplica, tréplica e tempo de 1 minuto para a formalização da pergunta, tempo de 3 minutos para a resposta, 1 minuto para a réplica e também 1 minuto para a tréplica.
Os candidatos não podem perguntar ao candidato que já tenha sido questionado anteriormente. Dentro dessa rodada, não se repete o candidato questionador e questionado também na mesma rodada. Então, na forma de sorteio que nós vamos fazer agora novamente, a Paola Silveira vai fazer o sorteio dos candidatos e, aliás, nós vamos trazer aqui a ordem, né, do primeiro candidato que vai efetuar, então, a sua pergunta aqui no nosso debate nesta manhã. Agora são 11 horas e 29 minutos, então vamos com a Paola que vai fazer o sorteio nesse exato momento de quem vai ser o candidato que irá realizar então a primeira pergunta, lembrando que o tema são temas importantes para a nossa cidade. O candidato tem que escolher um desses temas para efetuar a pergunta aí ao seu oponente. Lembrando que temos saúde, segurança, educação, habitação, desenvolvimento econômico, infraestrutura e mobilidade urbana e cultura. Então, o primeiro a perguntar é o Adriano Oliveira. Adriano, então, como você vai ser o primeiro aqui a fazer a sua pergunta, é importante que você destine, então, nos informe agora para quem você vai efetuar a pergunta e o tema também. E a minha pergunta é sobre saúde. Então, o Bruno Augusto que vai efetuar a resposta nesse exato momento. Você tem 1 minuto para formalizar a pergunta, Adriano. Tempo na tela, pode começar. Bruno, você está chegando ao final do seu primeiro mandato como prefeito e tinha várias promessas suas no seu plano de governo a respeito de saúde, e nós temos visitado aí alguns distritos, inclusive o local onde você residiu a maior parte da sua vida, que é a Aparecida de Minas, onde nós fomos interpelados por um morador lá sobre a falta de médicos lá. Depois passamos por Pradolândia, eles reclamaram, além da falta de médico, a falta de ambulâncias. Em outros povoados estão todos na mesma situação. Eu gostaria de saber se essa tônica vai continuar num governo próximo seu e se você vai fazer alguma coisa para melhorar a infraestrutura do Hospital Frei Gabriel, que está totalmente deteriorada nesse momento. Muito bem, só fazendo uma correção agora, são 11 horas e 31 minutos. Na verdade, nosso primeiro bloco de perguntas, o tema teria que ser sorteado, Adriano. Você opta por voltar a sua pergunta para sortearmos aqui um tema específico, ou você prefere continuar dessa maneira, como você já escolheu o seu tema, perdão? Já fez a pergunta? Então, por favor, Bruno, o tempo está na tela, 3 minutos. Olha, é importante a gente lembrar que quando nós assumimos a prefeitura, nós tínhamos situações, por exemplo, como a UBS da Boa Esperança, que estava caindo aos pedaços, uma unidade de mais de 30 anos que não tinha a mínima condição de atender a população. O mesmo fato era a UBS de Aparecida de Minas, da Vila Barroso, que existe há vários anos também e nunca foi sequer reformado. Nós reformamos, ampliamos essas unidades para garantir atendimento. Em Aparecida de Minas me estranha muito, né? Apesar que o questionamento de uma pessoa, então, de repente essa pessoa por alguma coisa não está satisfeita, mas lá nós temos médicos nos povoados, inclusive nós implantamos em Frutal, conseguimos o programa Mais Médicos para Frutal, nós temos médicos nos povoados, em Aparecida de Minas nós criamos um atendimento noturno, né, onde tem um atendimento para a população que precisa do atendimento noturno. Entregamos ambulância nova, precisa de Aparecida de Minas, que dá o suporte para a Pradolândia. A questão da Pradolândia hoje não ter uma ambulância própria é por falta de motorista, né, no concurso público. Ninguém da comunidade passou lá, então agora nós temos assim que findar as convocações do concurso público, nós vamos fazer um seletivo para o povoado, para tentar contratar um motorista do povoado. Enquanto isso, a Aparecida de Minas dá o suporte para a Pradolândia, não é desassistida. Na Boa Esperança tem ambulância, no Garimpo Bandeira tem ambulância, na Vila Barroso tem ambulância, então realmente não sei da onde que saiu essa informação. Sobre o Frei Gabriel, realmente, eu nunca neguei isso, né? O Hospital Frei Gabriel precisa de melhorar a estrutura física dele. É um hospital antigo, né? Um hospital que existe há muitos anos e nunca foi reformado, assim como outros prédios públicos em Frutal. Agora é o seguinte, nós chegamos em 2021 e encontramos um hospital com 15 milhões de dívida, com 220 funcionários sem receber seus acertos trabalhistas, com diversos problemas, atendendo toda uma região. Nós tivemos que primeiro pagar a dívida, acertar, fazer os acertos trabalhistas e manter o hospital. Né? É muito fácil, às vezes, criticar o hospital, ir lá no hospital gravar vídeo, ainda mais quem nunca usou o Hospital Frei Gabriel, que tem plano de saúde. Eu não tenho plano de saúde. Eu uso o Frei Gabriel, minha família usa o Frei Gabriel.
Só que o Hospital Frei Gabriel, a questão dele não é só a infraestrutura. É muito fácil a infraestrutura, falar da infraestrutura. Você tem um gasto muito alto. Você tem gasto com médico, você tem gasto com medicamento, com insumos, com profissionais. Nós melhoramos o salário dos profissionais, criamos o ticket para os profissionais que não existia. Nós ampliamos o número de médicos no Hospital Frei Gabriel. E hoje nós temos um problema no Brasil que é a falta de médico especialista. Isso não é uma realidade frutal. Hoje falta pediatra, falta neurologista, enfim, diversas especialidades que faltam no Brasil. Agora, a reforma do Hospital Frei Gabriel é uma luta que a gente faz diariamente. Nós estamos lá com os quartos sendo reformados através de parcerias de empresas. Estamos sempre buscando recursos para melhorar a infraestrutura do Hospital Frei Gabriel, mas nós temos prioridades. E a prioridade é ter o remédio, é ter o médico, é ter o profissional, né? É buscar atender, fazer com que o hospital gire. E aí, no segundo plano, a gente vem com a infraestrutura reformada. 11 horas e 34 minutos agora, então tivemos a pergunta do Adriano para o Bruno, que respondeu. Agora o Adriano tem a réplica também de 1 minuto, tempo na tela, por favor, e o tempo na tela de 1 minuto, então, para a réplica do candidato Adriano, a partir de agora. Foi muito bom você ter citado, Bruno, que é muito fácil fazer vídeo. Inclusive, eu vi vários vídeos seus enquanto vereador lá no Frei Gabriel. Você fez vários vídeos. É bom você dizer isso aí, que é muito fácil fazer vídeo, mas na prática é bem diferente. Quanto à questão da Unidade Básica de Saúde Aparecida de Minas, não foi uma pessoa. Uma pessoa nos abordou na rua. Depois nós fomos conversar com várias outras e a resposta foi sempre a mesma. Lá vai um médico que atende 20 consultas e depois vai embora. Na Vila Barroso foi nos dito que lá vai um médico por semana, assim como na Pradolândia vai um médico por semana. E, segundo nos informado lá na Pradolândia, o carro de apoio, que nem era uma ambulância, foi transferido para Aparecida de Minas e não voltou mais para Pradolândia. E a situação do garimpo do Bandeira, eu acho que é ainda pior, que tem uma UBS lá que é feita de placas de muro. Então precisa melhorar bastante. Muito bem, tivemos a réplica, então, do candidato Adriano. Muito obrigado, Adriano. E agora temos a tréplica também de 1 minuto. Essa tréplica que é utilizada pelo candidato Bruno. Tempo na tela. Valendo, Bruno. Sim, Adriano, eu gravei muito vídeo quando eu era vereador, principalmente para denunciar os descasos que aconteciam no Frei Gabriel, como já teve gente que ficou sem atendimento por falta de soro antiescorpiônico, ou com 220 funcionários ficaram sem receber seus acertos trabalhistas por 4 anos, né? Então, quando eu era vereador, eu era muito combativo e por isso que eu trabalho para melhorar o Frei Gabriel. Agora, diferente de você, que só aparece em época de eleição. Eu nunca vi você gravar um vídeo de Frutal durante todos os anos. Você só aparece em época de eleição, apresentando ser o cara que vai resolver todos os problemas de Frutal, mas você nunca fez nada pro Frutal. Você só aparece na eleição. E realmente eu gravei muito vídeo, continuo gravando e trabalhando pela minha cidade. Agora, na Pradolândia, como eu te disse, se você não entendeu, nós não temos motorista disponível lá. Por isso que a Aparecida de Minas, por enquanto, está dando o suporte para o povoado. No Garimpo Bandeira, realmente precisa de uma UBS. Mas, como eu te disse, não tem como fazer tudo. A gente reformou várias UBS, ampliamos várias UBS. E no nosso segundo mandato, você pode ter certeza que nós vamos fazer uma UBS nova no Garimpo Bandeira. E daqui 4 anos, se você aparecer de novo para ser candidato, você vai ver esse resultado. Agora são 11 horas e 37 minutos. Então tivemos nessa primeira rodada o Adriano fazendo aí a pergunta para o Bruno, com réplica e tréplica sendo efetuadas. Agora a Paola vai sortear o segundo candidato, então, que irá realizar a sua pergunta nessa primeira rodada de perguntas. Inclusive agora, então, a Paola efetuando esse sorteio. E vamos para o segundo candidato nesse exato momento, que vai efetuar aí a sua pergunta nesse primeiro bloco, inclusive, de perguntas. O candidato é o candidato Bruno Augusto. Bruno, você, então, como o Adriano foi o seu questionador, você não pode retornar a sua pergunta ao Adriano, certo? Então, temos aqui o Bruno nesse segundo bloco. Agora, ele tem automaticamente que efetuar, então, a sua pergunta ao candidato Romero Brito. Tempo na tela de 1 minuto para a pergunta. Mas vai sortear o tema? O tema você pode escolher. Inclusive o tema, só fazendo uma correção, o tema seria sorteado, certo? Como houve um erro técnico, vocês poderão escolher entre os temas que são esses específicos: saúde, segurança, educação, habitação, desenvolvimento econômico, infraestrutura e mobilidade urbana ou cultura. Somente dentro desses temas. Você pode repetir, né? Saúde, né, que foi inclusive do Adriano que escolheu, você pode inclusive escolhê-lo novamente. Segurança, educação, habitação, desenvolvimento econômico, infraestrutura e mobilidade urbana ou cultura. Tá bom. Tempo na tela, então, de 1 minuto para você formalizar a sua pergunta. Valendo. Romero, em Frutal nós investimos muito na segurança pública.
implantamos novas câmeras de segurança. Quando chegamos tinha 6 câmeras na cidade, hoje são mais de 100 espalhadas pela cidade. Conseguimos elevar a companhia da Polícia Militar a batalhão. Agora a nova delegacia rural, uma força de muitas pessoas trabalhando junto para conseguir a nova delegacia. E em Frutal a gente já viu o delegado se transferir da cidade porque estava investigando crime de corrupção. A gente viu diversas ações covardes contra a polícia e nós fizemos diferente. Inclusive nós ampliamos os convênios com as forças de segurança pública. Nós também fizemos... aí você me desculpa, João. Aí você me desculpa, mas aí ele entrou no estúdio aí eu perdi o raciocínio. Só um minutinho, é só o pessoal poder entender que está ouvindo. Entrou uma pessoa... Só pedindo para pausar o tempo, por favor, Heron, pause o tempo. Entrou um candidato, uma pessoa da candidatura do Adriano aqui no estúdio, aí fica difícil. A gente vamos voltar, vamos dar 15 segundos a mais, que foi esse tempo aqui, né, infelizmente, dessa invasão do estúdio. Eu queria que você justificasse para o ouvinte que ele não entendeu o que aconteceu aqui, por favor. Infelizmente tivemos a entrada aqui de um assessor, né, ele que entrou a respeito de um direito de resposta. Mencionado no começo desse debate, mencionamos que o direito de resposta tem que ser ali pedido pelo próprio candidato, assim do término, né, da fala do seu oponente, ou seja, né, o candidato deve mencionar ali que quer pedir um direito de resposta aqui a nossa equipe que está nesse momento dentro do estúdio. Passando posteriormente esse período, não há então a formalização do pedido de resposta. Então o candidato Bruno agora continua, o candidato Bruno tem os 14 segundos que estão na tela e nós vamos adicionar aqui também, depois que terminar os 14 segundos, Bruno, nós vamos adicionar mais 15 segundos para você. Tá. Bom, a minha pergunta é sobre segurança pública. Então, como eu disse, né, antigamente nós vimos aqui em Frutal o delegado ser transferido por causa de investigar crimes de corrupção. Enfim, nós ampliamos os recursos para a polícia. Inclusive, nós somos o primeiro governo que passamos dinheiro para a Polícia Civil para ela combater a corrupção e o crime organizado em nossa cidade. Então, foram vários avanços que nós tivemos na segurança pública. E a pergunta que eu tenho para o Romero é, Romero, o que você pretende fazer para a segurança pública da nossa cidade? Muito bem, candidato. Só voltar o tempo do cronômetro lá na tela, por favor. Nós vamos voltar o tempo na tela para que o candidato Romero, então, tenha aí os seus 3 minutos para essa primeira resposta. Depois temos 1 minuto para réplica e também 1 minuto para tréplica. O tempo está na tela, então agora valendo. Agora sim, candidato Romero, pode começar. Bom, primeiro, fazer uma coisa que você prometeu e não cumpriu, que é a Guarda Municipal, né? Uma delas, né? E eu acho que a Guarda Municipal ela vai suprir justamente aquilo que é o mais importante, que é a falta de policiais. Hoje, aposentam mais policiais do que se formam. Então, a gente tem um déficit muito grande, nós temos aí inúmeras viaturas, mas não temos pessoal para poder atender uma população do tamanho de Frutal. Nem a população da cidade, nem dos distritos e povoados. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos implantar a Guarda Municipal e, com isso, a gente vai desafogar um pouco a polícia para que ela possa atuar apenas naquilo que for necessário, naquilo que for de emergência. Então, nós sim vamos implantar a Guarda Municipal, é uma das primeiras ações que nós vamos fazer. E, na realidade, não adianta você ter lá um monte de câmeras se você não tem quem vai atrás, entendeu? Isso é óbvio que seria bom se você tivesse um efetivo compatível, entendeu? Que pudesse estar ali atuando atendendo aqui o anseio da população, tanto na cidade quanto no campo, né? O deputado Arnaldo destinou, que é do meu partido, me apoia, destinou um valor significativo para que fosse implantado câmeras, né, na área rural. Eu acho isso importantíssimo. Eu acho que nós temos que ter um atendimento especial ao homem do campo e essas câmeras realmente vão ajudar muito. É um dos setores que a gente vai aplicar mais, e não só na Guarda Municipal. Nós vamos fazer com que os nossos parques, como o Parque dos Lagos, não seja danificado, né? Nós vamos ter que ter uma atuação com vigilância em todos esses locais, no centro comercial, no calçadão. O que a gente vê hoje é o nosso patrimônio todo deteriorado. Nós não temos sequer vigias, né, em locais que antes, né, eram considerado cartões postais, né, como o Parque dos Lagos, e hoje sequer lago lá tem, né? Então a gente vai aplicar muito, e uma das coisas que eu já ajudo lá através da 97 e que a gente vai ter uma condição de apoiar mais é a APAC. A APAC, depois que ela foi instituída aqui em Frutal, os números
da criminalidade abaixaram muito. E a gente já faz lá propaganda da fábrica de blocos, sempre que a PAI nos solicita, a PAC nos solicita, nós estamos lá para poder atendê-los. Então, eu acho que é um conjunto, né, de fatores que fazem com que a segurança venha realmente a ser implementada em Frutal. O que a gente vê até agora, na realidade, é que aquilo que talvez fosse o mais importante não foi concluído, não foi instalado, que é a Guarda Municipal. 11 horas e 44 minutos, então tivemos a pergunta do candidato Bruno ao candidato Romero, que teve os seus 3 minutos, então, de resposta. E agora vamos para a réplica, de 1 minuto na tela para o candidato Bruno Augusto. Valendo, Bruno. Romero, a Polícia Militar trabalha muito bem com as câmeras que foram instaladas, né? E se você não sabe, ela também é usada no serviço de inteligência, então às vezes não é uma coisa de imediato. E é bom também citar o seguinte, você disse que o deputado que te apoia trouxe o recurso para instalar as câmeras na zona rural, isso é muito importante. Só que monitoramento rural é feito na sala de monitoramento que foi instalada no meu governo, tá? Então a gente também tem parceria com o monitoramento rural. E sobre a Guarda Municipal, Romero, eu vou te contar uma coisa que talvez você não saiba. Nós não criamos a Guarda Municipal porque a estrutura administrativa da prefeitura sempre foi uma bagunça. E é por isso que nós fizemos um concurso público para reorganizar a estrutura administrativa, colocar cada um no seu lugar. Diga-se de passagem, não foi um concurso fraudado, tá? Foi um concurso correto. E agora, com a estrutura administrativa da prefeitura coordenada e organizada, nós podemos então criar a Guarda Municipal para poder incluir esses agentes dentro do setor administrativo da prefeitura. Então, um trabalho minucioso que nós infelizmente não conseguimos, mas no segundo mandato vamos trabalhar para isso. Muito bem, o candidato Bruno efetuou a réplica e agora, tempo na tela, a tréplica a respeito da pergunta do Bruno. Para finalizar, o candidato Romero tem 1 minuto. Valendo. É interessante, né? A administração anterior teve metade do orçamento que essa teve agora. E o cidadão aqui com 1 bilhão na mão, né, só sabe falar da administração anterior. O que você precisava fazer, Bruno, na realidade, é mostrar aquilo que você fez com 1 bilhão, com uma saúde deteriorada. Eu ando nas ruas aí, eu vejo as pessoas reclamarem o tempo todo, falta de médico, falta de medicamentos, né? Uma farmácia popular que não tem remédio. É inadmissível você ter 1 bilhão na mão, né, e ficar falando aí que a administração anterior que é culpada de tudo isso. Você recebeu a prefeitura com 31 milhões em caixa. Recebeu com 31. Eu não sei o que você tem que reclamar. Recebeu com superávit, entendeu? Isso é incompetência mesmo. É porque você é incompetente, você não dá conta de fazer as coisas, por isso, e fica jogando nas costas de uma administração. Muito obrigado ao candidato Romero, então, na sua tréplica, utilizando de 1 minuto, e finalizamos essa rodada que foi a pergunta efetuada pelo Bruno com a resposta do Romero, réplica e tréplica. Agora, para finalizar o nosso primeiro bloco de perguntas, inclusive, o candidato Romero tem que fazer a sua pergunta, né, para o Adriano. Como ficou, então, estipulado nesta rodada, Romero, você tem os seguintes temas: saúde, segurança, educação, habitação, desenvolvimento econômico, infraestrutura e mobilidade urbana e cultura. Qual tema o senhor escolhe? Educação. Educação. Então, tempo na tela, o senhor tem 1 minuto para efetuar a pergunta para o candidato Adriano. Valendo. Adriano, hoje a gente vê um clima de tensão muito grande entre os professores e o atual gestor, né? E a gente vê também que não há um diálogo entre o prefeito e principalmente o sindicato que os representa. Como melhorar esse ambiente e como atender as demandas, né, da classe, como, por exemplo, ao reajuste a que eles têm direito? Agora, tempo na tela de 3 minutos. O Romero ainda tem 25 segundos, pode finalizar a pergunta. Então, nós vamos colocar agora, a nossa equipe vai colocar 3 minutos na tela. O candidato Adriano, então, tem os 3 minutos para a sua resposta. Candidato, valendo. A primeira ação que nós iremos fazer para melhorar esse clima de tensão que existe, eu nem diria tensão, Romero, eu diria de terror, porque tem várias professoras que se aproximam de mim nas campanhas em que eu estou fazendo, elas estão amedrontadas, elas têm medo de conversar com a gente, têm medo de tirar foto com a gente, porque estão sendo coagidas e ameaçadas o tempo todo.
nós vamos, no nosso governo, implantar a autonomia administrativa e financeira das escolas. A autonomia administrativa se dará por meio da eleição de diretores, que será escolhido pela comunidade escolar, ou seja, professores e pais de alunos, visto que nós trabalhamos só com o ensino fundamental. Então, os pais de alunos serão os eleitores aí que escolherão os diretores, e essa comunidade escolar depois será responsável pela gestão do orçamento daquela escola. Cada escola, dentro do orçamento municipal, a partir do 2º ano, terá a sua própria rubrica orçamentária para aquelas despesas de uso contínuo que elas têm que ter, para que a diretora não precise ficar com insegurança de que vai ser demitida e de que não vai poder dar continuidade no teu trabalho. E uma outra questão, ontem nós tivemos uma reunião com surdos em Frutal e conversamos muito sobre inclusão. E uma das maiores reclamações que eu tenho visto das professoras foi a retirada das salas de aula das professoras de apoio, que são aquelas professoras que ficam lá junto com a professora principal para auxiliar naquelas salas onde tem deficientes, onde tem pessoas com deficiência e que necessitam de uma professora de apoio. E isso nessa gestão foi retirado. Foi aumentada a carga horária das professoras para cumprir na escola em 3 horas e meia. Todas as professoras de Frutal, os professores de Frutal estão em estado de estresse contínuo, não são recebidas para conversar e estão num estado de terror mesmo. No sábado eu estava no calçadão fazendo campanha, quando uma professora me puxou para um cantinho, porque ela não queria nem ser vista comigo, para relatar os horrores que eles têm passado durante essa gestão na educação de Frutal. E uma outra questão que eu quero implantar no governo para melhorar a educação no caso da educação infantil, acabar com o fechamento das creches em janeiro e julho, escalonando as férias dos funcionários das creches para que a creche funcione de janeiro a janeiro, porque quem trabalha precisa de creche para os seus filhos. Muito bem, tivemos a resposta de 3 minutos do candidato Adriano e agora a réplica, o tempo vai estar na tela a partir de agora e o candidato Romero, então, tem a réplica de 1 minuto a partir de agora. Adriano, essa mesma reclamação que você tem, eu também tenho, né? E sempre de forma velada. Que aqui, se algum funcionário público expuser a vontade de votar em outro candidato que não seja o prefeito, ele é perseguido, ele é humilhado, e eu acho assim, sabe, estarrecedor que um prefeito não receba o sindicato dos educadores, né, dos professores, para uma conversa, e o pior de tudo, os chame de colundria, entendeu? Você chamar um professor, né, um grupo de professores de colundria, é algo assim que eu achei que eu ia viver e não ia ouvir isso, sabe? É inadmissível. Mas aí dá para as pessoas verem, né, o respeito que ele tem pelo funcionalismo público e principalmente pela classe de professores, a qual será extremamente valorizada no nosso governo. Podem ter certeza, nós salvaremos a parte de vocês. Nós vamos poder... Agora 11h52, fim do tempo então do candidato Romero, e agora temos... Então, a finalização, né? E temos mais 1 minuto, o tempo está na tela, então, para o final desse segundo bloco, inclusive, tivemos a apresentação dos candidatos e agora, para finalizar esse último bloco aqui, a fala novamente do Adriano. A partir de agora. Valendo, Adriano. A mesma tensão que existe com os professores, existem com os demais funcionários públicos, inclusive os efetivos. Eles nos procuraram no nosso comitê para falar sobre a matriz salarial e eles não quiseram que a reunião fosse registrada para que não mostrassem lá que eles estavam dentro do nosso comitê. Então, alguma coisa muito terrível deve estar acontecendo dentro dessa prefeitura para amedrontar tanto o cidadão. Eu queria só voltar um pouquinho atrás para dizer que eu não apareço de 4 em 4 anos, não. Eu estou em Frutal o ano inteiro prestando serviço, só que eu trabalho.
eu preciso comer, eu preciso me alimentar. E presto serviço à sociedade também. Eu tenho prestado serviços há 20 anos para o Asilo Pio XII e para a creche Padre Lourenço. Serviços sociais para a sociedade de Frutal. Eu não desapareço 4 anos, não. Agora, quem não quer ver, né? O pior cego é aquele que não quer ver. Somos para esse nosso terceiro bloco e o nosso terceiro bloco também com perguntas e aqui nesse terceiro bloco o tempo também muda um pouco. A gente volta com o debate entre os candidatos à prefeitura promovido pela Rádio 102. Lembrando que também estamos no YouTube e no YouTube também muito obrigado a você inclusive que está aí acompanhando através do YouTube e claro, compartilhando aí o nosso link para que você possa também estar aqui recebendo através de imagem, de vídeo aí as propostas dos candidatos. A gente volta e antes desta terceira rodada, inclusive, a equipe 102 FM tem um recado muito importante para trazer agora, porque na segunda-feira teremos o raio-x e na segunda-feira, a partir da próxima segunda-feira, a nossa emissora, a 102 FM, vai transmitir aos ouvintes o resultado de uma pesquisa que foi realizada pela Rádio 102 FM e que está registrada no TSE. Lembrando que na segunda-feira nós vamos trazer esse resultado dessa pesquisa que já está registrada na segunda-feira, na segunda edição do Raio X. Então não perca, segunda-feira, a partir das 11 horas, a cobertura completa sobre essa pesquisa com a intenção de votos para a Prefeitura da cidade de Frutal. Pesquisa essa, mais uma vez, mencionando aqui que está registrada no TSE. Nesse terceiro bloco, inclusive, o primeiro bloco com a abertura e a participação também dos nossos candidatos com a sua apresentação. O segundo bloco tivemos aquela rodada de perguntas onde todos perguntaram e todos responderam também. Agora, cada candidato tem aí, então, a possibilidade de fazer perguntas de temas livres para os outros 2 candidatos. Lembrando que temos o sorteio que vai ser efetuado agora. Nesse terceiro bloco, com ordem sorteada, que vai ser efetuada agora, os candidatos seguem fazendo o sorteio aí de perguntas entre si. Uma para cada, mas dessa vez com temática livre e observando a ordem do sorteio, sendo 1 minuto para a pergunta, 3 minutos para a resposta, 2 minutos para a réplica, mudamos aqui, 2 minutos para a réplica em relação ao bloco passado e 1 minuto para a tréplica. A ordem do bloco inicial vai se dar conforme o sorteio que vamos fazer agora com a jornalista Paula Silveira, que está aqui e que vai tirar a ordem, então, de perguntas para esse terceiro bloco. Paula. A Paola, então, retira o primeiro candidato que vai efetuar a sua pergunta e o primeiro candidato, então, com o nome, o Adriano Oliveira, novamente. Nós temos o Adriano Oliveira fazendo, então, a sua pergunta. Já vamos sortear o segundo e, justamente, o terceiro também, que já ficar aqui na ordem dos candidatos. Lembrando que o candidato, ele deve efetuar as suas 2 perguntas, viu? Ele efetua a sua pergunta para um candidato, viu, Adriano? O candidato responde, réplica, tréplica, e depois você pode escolher outro tema e pergunta para o outro candidato, efetuando assim as suas 2 perguntas, tá? E aí assim a gente passa. O segundo é o Romero também, o Romero é o segundo candidato a fazer as suas perguntas e automaticamente, por favor, Paola, retire aí o nome do Bruno Augusto, então, o que vai ser o terceiro e último a efetuar aí as suas perguntas nesse terceiro bloco. Temos aqui o Bruno Augusto, então, e vamos iniciar. Lembrando que temos aí, então, 1 minuto para a formalização da pergunta. O Adriano vai formalizar aqui 1 minuto para a pergunta, 3 minutos para a resposta, 2 minutos para a réplica e 1 minuto para a tréplica. Quero mais uma vez enfatizar aqui, em caso também, né, de direito de resposta, o candidato deve se manifestar ou também de exato momento após o término aí da fala do seu oponente, ou a assessoria também ali na parte de fora deve exatamente nesse momento estar aí ouvindo, né, e atentos, claro, comunicar ao seu candidato de alguma forma ou entrando em contato também com a nossa assessoria, viu? Somente logo após aí a fala será concedido o tempo, então, diretamente para aquele que foi atingido, caso que seja concedido. Vamos então para esta segunda rodada e o Adriano agora escolhe para quem ele vai efetuar a primeira pergunta. Adriano, por favor. Eu gostaria de fazer pergunta para o candidato Bruno. Candidato Bruno, tempo na tela, então, 1 minuto, valendo. Bruno, há algum tempo atrás, você fez uma pavimentação aqui no bairro Progresso, onde não havia casas, não havia comércio, não havia nada. E na época você foi criticado por isso em vários locais, várias pessoas falaram sobre isso e você justificou. Você fez uma justificativa de que você tinha feito aquela pavimentação naquele local porque asfalto tem que ser começado de cima para baixo. E que aí se você não fizesse ali, daria errado.
Agora, atualmente, quase que no mesmo trecho, você saltou vários quarteirões de terra e começou uma pavimentação do lado de baixo. O que mudou de lá para cá na física, que o escoamento da água vai mudar? O que mudou? Por que a opção mudou? Muito bem, agora vamos reiniciar o tempo. O candidato Bruno, então, tem aqui para sua resposta 3 minutos na tela. Valendo, candidato. Adriano, muito boa sua pergunta e a gente responde com tranquilidade. Nós temos um projeto em andamento aqui, que é de pavimentação do bairro Progresso, do bairro Jardim Brasil, que fica aqui nas imediações da rádio e também corta aqui na Avenida JK, né, e está no entroncamento com a 364, porque são 2 áreas importantes, né, onde a gente pretende justamente levar a pavimentação para poder desenvolver esses locais, né, barracões de empresas, casas, enfim, desenvolver. E o asfalto eleva o desenvolvimento. E realmente, né, em 2023, foi até bom você falar, que mostra que nós não começamos asfalto agora, né, como tem gente que fala. Nós fizemos uma primeira etapa da pavimentação aqui, inclusive nas ruas que cortam aqui a emissora da 102 FM, e fizemos agora a parte de baixo no Progresso, lá na região dos zoonoses. E por que esse meio ficou livre? Né? Porque nesse meio será feita a drenagem. Né? Então nós temos um problema hoje, que é a questão de mão de obra, de execução de obra. Você tem a empresa, mas você de repente não tem ali a estrutura para atender o que você precisa. Então nós estamos executando essas obras através da ANVALE, que é a Associação de Municípios aqui da região, junto com a Convale, que é um consórcio de municípios. A empresa Santo Pio, que está executando essas obras do Progresso, porque aqui no Jardim Brasil já é outra empresa, ela optou por isso, né? Eu até disse na época, né? Mas eu não sou formado, né? Vocês adoram falar aí que eu nunca trabalhei, nunca me formei, realmente eu não sou formado. Mas, né, o cronograma que a empresa fez? Nós vamos asfaltar a parte de baixo, vamos deixar essa parte aqui para fazer a drenagem, porque nós temos que fazer um outro serviço, um outro maquinário, né, para rasgar as ruas, fazer a drenagem. E aí eles fizeram agora uma contenção, dali um trabalho que está sendo feito, está executado. Se você for lá, você vai ver que estão trabalhando lá. Porque nesse meio vai ser feita a drenagem, né, nesse meio do que não foi asfaltado, porque será asfaltado. Não foi asfaltado ainda porque é uma obra mais complexa. Então eles preferiram começar lá onde tem as casas, onde tem as residências, já para deixar asfaltado. E nesse meio vai ser feito a parte de drenagem. Né? Isso não foi uma escolha minha, porque eu não sou engenheiro. Né? Foi uma escolha da empresa, dos engenheiros, né, que me levaram e eu acompanho muito as obras. Mas o importante é que será asfaltado. Né? Vai ser asfaltado e com drenagem, que é um grande problema que Frutal sempre enfrentou. Né, sobre a questão da falta de drenagem, é um problema sério. A gente fez drenagem aqui no Jardim Brasil, na Avenida Amazonas, e vamos fazer também aqui no Progresso. Essa parte agora será executada a drenagem e depois a pavimentação. Muito bem, o candidato ainda tem 15 segundos, né, para a sua resposta. O tempo, então, foi de 3 minutos. A gente vai reiniciar o tempo na tela, onde, então, agora o candidato Adriano tem 2 minutos para a réplica, viu? Só corrigindo lá, agora sim, 2 minutos para a réplica. A partir de agora, candidato. Bom, mas houve uma contradição então, né? Porque a resposta do início era de que precisava começar de cima para baixo, agora veio de baixo para cima. Agora, eu não consegui entender como é que essa drenagem vai se dar, porque se você deixou o trecho do meio para fazer a drenagem, onde essa água vai sair lá no fim? Porque se já está asfaltado, como é que vai fazer a drenagem para essa água chegar no destino final? Não estou entendendo como que as leis da física vão funcionar nesse caso. Mas, voltando à questão da infraestrutura também, eu gostaria de saber como foi o processo de doação de um terreno aqui no bairro Progresso também, numa rua que foi pavimentada, um terreno numa área de preservação permanente, na esquina da rua Antônio Ferreira Borges com a rua Monte Alegre de Minas, onde rapidamente o donatário executou um serviço de terraplenagem
com certeza sem nenhum licenciamento ambiental para tal. Ele empurrou terra para dentro de um local que era justamente destinado à drenagem dessas águas, drenagem natural, porque já existia ali isso. E hoje existe 2 galpões nesse lugar onde estão guardadas máquinas. E eu não entendi, não vi nenhum processo de doação, não sei como é que essa pessoa entrou nesse terreno. É uma área de preservação permanente que foi totalmente ali destruída para criar-se um terreno no local. Eu gostaria de entender como é que foi feito esse processo. Esse processo numa baixada, o cara construiu lá, correndo-se o risco de futuramente a água escoar para dentro do galpão dele e não vi publicidade, o princípio constitucional da publicidade na doação desse terreno para essa pessoa em questão. Candidato Adriano, então, chega ao fim do seu tempo nesta réplica e agora temos, então, a tréplica de 1 minuto para o candidato Bruno Valendo. Uma parte da Avenida Goiás para fazer a drenagem, né? Então você está convidado para ir lá conversar com os engenheiros, aí vocês se entendam. Vocês são engenheiros, né? Eu não sou engenheiro. Eu apenas fui atrás do dinheiro para asfaltar e entregar um asfalto que o povo nunca teve. Agora, se vai ser feito de baixo para cima, de cima para baixo, isso quem decidiu foi os engenheiros. Eu só falei o seguinte, eu quero que asfalte essa região aqui, entregue essa região asfaltada para desenvolver aqui esse local, da mesma forma que é o Jardim Brasil, onde nós trabalhamos muito para liberar aqueles recursos que ficaram travados por diversos problemas, tivemos problema com a empresa. Enfim, o meu papel é correr atrás do dinheiro e pedir que a obra seja executada. Agora, quem vai drenar, onde que vai drenar, aí é os engenheiros, você está convidado para conversar com os engenheiros da obra. Agora, esse negócio de terreno é difícil, porque você fala assim, é o terreno tal da pessoa, não sei o que, tem que dar nome, Adriano. Então fala, ó, o terreno foi do seu Zé, o terreno foi do fulano, em tal lugar, porque eu realmente ainda não tenho bola de cristal para adivinhar qual que é o terreno, qual que é o processo. Se você falar o nome, eu faço questão de te responder, te entregar o que tiver de documentos em mão, sem problema nenhum com isso. Muito bem, agora 12h23 nas ondas do rádio aqui na 102. O Adriano então escolheu o candidato Bruno para fazer a sua pergunta inicial nesse bloco. E agora então o candidato Adriano tem a sua pergunta para o candidato Romero Brito. E temos então o tempo de 1 minuto para a formalização dessa pergunta. Adriano, a partir de agora, valendo. Romero, você foi secretário de obras no governo do teu pai. Quando seu pai assumiu, existia construído, naquele mesmo local onde está a prefeitura atual, um início de uma obra já em estado bem adiantado, começado pelo prefeito Pedro Marreta. Essa obra já tinha uma parte dela, inclusive, que estava coberta. Depois, essa obra foi demolida e foi iniciada uma nova obra ali por vocês, que não foi concluída, e depois essa obra que vocês iniciaram foi demolida para ser construída aquela nova prefeitura pelo prefeito Alceu Queiroz. Eu gostaria de saber por que vocês, ao invés de demolirem a obra iniciada pelo Pedro Marreta, vocês não concluíram aquela obra, economizando muito dinheiro do erário público. Muito bem, o candidato Adriano então utilizou de seus 60 segundos para efetuar a pergunta e agora temos 3 minutos na tela para a resposta do candidato Romero Brito. A partir de agora, valendo, candidato. Bom, Adriano, eu ainda não era secretário de obras, né, quando aconteceu esse fato. O que me foi reportado pelos engenheiros da época é que realmente foi feita uma vistoria, né, foi requisitada uma vistoria e a obra estava com muitos problemas estruturais. Então você não pode colocar o funcionalismo público em um local onde realmente vai fazer com que as pessoas que estejam ali estejam correndo risco. Mas nós, do Pedro Macedo, né, conhecido como Pedro Marreta, nós pegamos lá o Marretão com o fosso todo derrubado, pagamos ao Vilsão, que é ali da Olaria do Chatão, 1.200.000 tijolos, né, que foram utilizados lá, que não haviam sido pagos, tampamos o fosso, fizemos alambrado, pusemos o estádio Marretão para funcionar, porque lá sim a gente tinha condição de fazer com as recuperações, né, que precisavam, né? Então aquilo que foi possível recuperar, a gente recuperou, pôs em funcionamento, inclusive é um estádio que vai voltar a funcionar agora, né, no nosso mandato. A gente
Na época em que eu era secretário de obras, a gente também atuava muito na questão do esporte, e aquele estádio foi palco de vários campeonatos, né, de grandes clubes, né, que vieram aqui. Afinal, ele é para 16 mil pessoas sentadas, né? Então a gente aplicou muito lá e naquilo que foi possível recuperar, nós recuperamos, né? Mas infelizmente, às vezes, tem algumas coisas que não tem como, né? Você como engenheiro, você sabe, né? É difícil, às vezes fica mais caro se recuperar do que começar novamente. Candidato, o senhor ainda tem 1 minuto? Não, tranquilo. Para finalizar, então. Então, agora, a resposta do candidato Romero Brito, e agora temos a réplica de 2 minutos, por favor, na tela, Heron. Então, agora 2 minutos, o candidato Adriano tem a sua réplica. O que eu vejo com maior preocupação nesse estado de coisas é a falta de continuidade de obras públicas que existe aqui na cidade de Frutal. Obras iniciadas no mandato de um prefeito muitas vezes não são concluídas em outro, e essas obras vão virando esqueletos que vão só se depredando cada vez mais, como é o caso, por exemplo, da Unidade Básica de Saúde Geraldo Chico, que está ali iniciada há muito tempo, e hoje o seu terreno serve de estacionamento para um bar. Não sei nem se a prefeitura cobra aluguel daquele estacionamento, seria bom saber. E eu acho que no nosso governo a gente vai procurar concluir obras que estejam iniciadas e beneficiar a população de Frutal. Hoje existe lá no bairro Moron, naqueles 3 bairros que ficam após a rodovia, Frutal 2, Moron e Alceu Queiroz, uma carência muito grande, por exemplo, de creche e UBS que lá não tem. No entanto, existe lá um galpão abandonado enorme que, com um serviço de reforma lá, poderia muito bem ser utilizado como uma creche e uma UBS para aquele pessoal daquele bairro que está lá totalmente abandonado, né? A nossa proposta para aquele bairro é que a gente faça isso. Nós vamos transformar aquele galpão lá numa UBS rapidamente, assim que a gente assumir o governo. Não é uma obra difícil, é uma obra fácil de se fazer, já tem lá ela praticamente concluída, e eu posso dizer para o pessoal aí do Moron, do Alceu Queiroz, do Frutal 2, vocês vão ter creche e vocês vão ter assistência médica em breve. Muito bem, o candidato Adriano usou da sua réplica, então, de 2 minutos. E para finalizar, então, a pergunta efetuada lá no início do candidato Adriano, temos a tréplica de 1 minuto para o candidato Romero Brito. Tempo na tela, 1 minuto, valendo a partir de agora. Bom, Adriano, eu também tenho essa preocupação visitando, né? Nós já visitamos 23 bairros, inclusive de casa em casa, olhando nos olhos das pessoas e vendo a necessidade. Ali, parece que o lado de lá da rodovia da 364 não existe, né, para a administração atual. E, assim, nós não vamos correr o risco de não dar continuidade a nenhuma obra, porque nenhuma foi feita. Entendeu? Então, isso aí nós podemos ficar tranquilos, tá? Você pode ficar tranquilo, a população. Se existisse alguma obra feita, nós daríamos continuidade. E por incrível que pareça, né, Adriano, com 1 bilhão de arrecadação, não se tem uma obra. Você está falando aí de obras, né, que foram feitas. Nós aqui expusemos, né, eu como secretário de obras, quantas obras eram feitas na época, né, do governo Celso Brito, e parecia um canteiro de obras da cidade. E hoje você vê o quê? Uma cidade com uma arrecadação muito maior e sem nenhuma obra ser inaugurada. Muito bem, finalizando então as perguntas do Adriano. O candidato Adriano que efetuou as suas 2 perguntas, primeiramente ao candidato Bruno e agora, para finalizar então, ao candidato Romero. Agora, como no sorteio, e a gente conferiu, temos o candidato Romero que vai escolher então o seu primeiro candidato oponente a efetuar a sua pergunta. Temas livres, inclusive. Romero, quem você escolhe então para iniciar a sua rodada de perguntas? Bruno Augusto. Então, por favor, tempo na tela. 1 minuto para a pergunta, 3 minutos para a primeira resposta, 2 minutos para a réplica e 1 minuto para a tréplica. Tempo está na tela, candidato, pode começar. Bruno, o deputado Arnaldo destinou R$1.900.000 para as entidades de Frutal. Só que era em ano eleitoral, aí ele teve que fazer via prefeitura. Fez isso, inclusive,
lá na presença do Judiciário, do Ministério Público, e desses 1.900.000 foram pagos 1.050.000 e os outros 850.000 você alegou que ficou para contrapartida da Prefeitura. Não te dói na consciência saber que você tirou 850 mil reais do Educandário Padre Lourenço, da ONG Amigos Protetores, da Casa de Sopa Fabiano de Cristo, da Ascafru? Não, assim, não pesa na consciência tirar dinheiro de entidades que são tão importantes para a nossa sociedade, para a nossa cidade? Muito bem, pergunta efetuada pelo candidato Romero. O tempo agora vai estar na tela. 3 minutos, por favor, na tela. É o tempo de resposta, então, do candidato Bruno nesta primeira rodada. Depois temos 2 minutos de réplica e 1 minuto também de tréplica. O tempo está na tela, valendo a partir de agora, candidato Bruno. Romero, eu admiro muito a coragem que você tem de mentir descaradamente. Você viu que hoje um jornalista te desmentiu, né? Fez uma live hoje, desmentindo um vídeo seu, que você falou que a pesquisa que ele fez foi impugnada, e ele desmentiu você, falando que não foi. Você não, que você pôs um para gravar o vídeo para você, que nem competência para gravar um vídeo você tem. Você tem que colocar os outros para gravar para você. E eu fico admirado com a coragem que você tem de mentir descaradamente para a população. Só que você mente e não apresenta nada. E eu sou diferente de você. Eu vou te apresentar documento. Na verdade, o deputado Arnaldo fez um compromisso. Estou falando olhando dos seus olhos. Você não costuma olhar nos olhos das pessoas, não. Você fala com os outros olhando no chão. Então eu vou olhar nos seus olhos e vou te falar. Eu vou te entregar aqui, está aqui, a ata dessa reunião. O deputado Arnaldo fez um compromisso de enviar o 1.900. E ele enviou, na verdade, Romero, 1.600. 1.050.000 foi destinado para as entidades, 600 mil para aquisição de um ônibus. Não teve nenhuma falha da prefeitura. Nada da prefeitura ficou sem ser cumprido. Tanto é que, se isso tivesse acontecido, por que as entidades, então, não se manifestaram na época? Por que elas não foram na sua rádio falar sobre isso? Por que elas não foram na tribuna da Câmara falar sobre isso? Agora você vem faltando 2 semanas para a eleição, querer pregar mais essa mentira para a população. Eu estou aqui com a ata, tá? Estou aqui com a ata. Estou aqui, vou deixar disponível para você, tá? Estou aqui com a ata da audiência que foi feita. Estou aqui com os repasses que foram feitos. Esses repasses dependiam das documentações das entidades manifestarem. Teve entidade que não manifestou. Tá tudo documentado, Romero. Não precisa de mentir para você, não. Eu não sou mentiroso igual você. Entendeu? Sabe por que você vai perder a eleição? Porque você não faz campanha. Você se preocupa comigo, você me ataca o tempo todo. É por isso que você vai perder a eleição. Você vai perder a eleição porque você não planta. Então você não vai colher. Você está preocupado com a minha lavoura. E aí você fica atacando pedra o tempo todo. É por isso que você vai perder a eleição dia 6. Escuta bem o que eu estou te falando. Hoje é 20 de setembro de 2024. Você vai perder a eleição porque você mente. Os documentos estão aqui à sua disposição. Se você quiser estar aqui a ata, os repasses da entidade, não tem nada que ficou de responsabilidade da prefeitura que não foi passado. Está aqui à sua disposição, não precisa de mentir. E você, como uma pessoa já, né, de uma idade, que a gente tem que respeitar, né, você tem idade para ser até meu pai, eu acho que você devia ter mais um pouquinho de coerência e parar de mentir. Você está desesperado por causa da eleição. A eleição passa, meu caro. Daqui 2 semanas você vai desaparecer da mesma forma que você apareceu só na eleição. Então reflete as suas atitudes. Reflete. Para de mentir para o povo que isso é feio. Os documentos estão aqui à sua disposição. Muito bem, tivemos o tempo de 3 minutos, então, para o candidato Bruno nessa primeira resposta. E agora temos a réplica. Por favor, 2 minutos na tela, então, para o candidato Bruno, para o candidato Romero Brito. 2 minutos para a réplica, valendo a partir de agora, candidato. Bom, olhando para os seus olhos, tá? Vejo o meu passado e vejo o seu, entendeu? Eu sou um cara, eu sou um homem justo, eu sou um homem que é respeitado pela cidade, sou um homem que já fiz muito por Frutal, não é só em época de eleição, não. Eu estive no seu gabinete quando o deputado Arnaldo mandou mais 271 mil para a ONG Protetores dos Animais, junto com seus 2 procuradores, o Igor Zé Luiz e o Glênio, da Secretaria de Obras. Estive lá e falei, olha, o deputado Arnaldo mandou mais 271 mil reais para conclusão, porque que com esse dinheiro e mais os 300 mil que ele já mandou, a gente consegue concluir, né, o abrigo dos animais. O seu procurador, Igor, que eu espero que seja mais homem que você, porque você não é homem, você é moleque,
entendeu? Estava lá o Zé Luiz, estava o Igor e estava o Glênio. O seu procurador falou, esses 850 mil não vão ser passados, inclusive o do Educandário, ele foi falando, da ONG, eles não serão repassados, porque ficou de contrapartida. Eu bati a mão na mesa e disse, vocês não estão desviando dinheiro de entidade não, né? Aí o que você me falou? Provavelmente você vai negar. Eu vou estar com o deputado Arnaldo semana que vem, lá em Belo Horizonte, e vou pedir para ele repor esse dinheiro. Se repôs é porque você gastou, entendeu? Então... Não fala que eu sou mentiroso. Você tem câmera lá na sua sala? No gabinete? Tem? Então, na prefeitura. Não, no gabinete eu estou perguntando. Tem câmera no gabinete? Não tem porque omite tudo. Um local público, onde são feitas as decisões da cidade, tem que ter câmera. Porque se tivesse câmera, tudo isso que eu estou falando agora ia te desmascarar, entendeu? Porque cínico... esse cinismo que você tem, não tem como ficar calmo com uma pessoa tão cínica, tão dissimulada, tão mau caráter. Rapaz, a Frutal está entregue na mão de um crápula, entendeu? Esse tipo de gente... Muito bem, 12h37 agora. Tivemos então a réplica de 2 minutos utilizada pelo candidato Romero Brito. E para finalizar então essa primeira pergunta, né, relacionada a esse bloco, o Romero que destinou sua pergunta ao Bruno, agora a réplica de 1 minuto, por favor, na tela, valendo a partir de agora. Romero, calma. Não vai tacar a cadeira em mim, pelo amor de Deus. Vamos tratar um negócio aqui com respeito. Romero, o meu passado... É um passado de um filho de gari, que veio lá do Cisco, que virou vereador, né, que combateu essa política velha da cidade, que enfrentou, né, que denunciou. Inclusive, teve vereador que foi preso em Frutal e condenado por corrupção, que hoje está com o senhor. Inclusive, um até doou dinheiro para sua campanha, está lá declarado. Eu sou vereador, combateu a velha política, que fraudou concurso público, que desviou dinheiro público, que tem escola sem construir, obra parada lá na Água Santa. Eu sou vereador, combateu toda essa turma que o senhor quer colocar na prefeitura de novo. Olha que interessante. Então o meu passado realmente é muito diferente do senhor. O senhor não me meça pela sua régua, porque o senhor anda com corrupto. O senhor anda com política inelegível. O senhor quer colocar essa... Olha, quem é? O candidato não tem condição. O candidato está interrompendo a minha fala. Eu ouvi o senhor, candidato. O senhor tem que me ouvir. O senhor não é contente de ouvir. O senhor é um despreparado. O senhor está nervoso. Por favor, equipe da 102 FM, traga um copo com açúcar pro candidato Romero, porque ele está alterado aqui e ele não aguenta ouvir a verdade. A verdade é, ele é apoiado por um grupo de bandidos, que eu tirei da prefeitura, ele quer enfiar esse povo tudo dentro da prefeitura de novo, mas não vai conseguir, porque você vai perder a eleição. Agora, 12h38, tivemos então o Romero efetuando a sua pergunta para o candidato Bruno, teve resposta, réplica e tréplica, e agora o candidato Romero Brito então efetua a sua pergunta para o candidato Adriano. Ele tem 1 minuto então para fazer a sua pergunta, o tempo está na tela a partir de agora, candidato, valendo. Ô Adriano, eu vou te fazer 2 perguntas numa só. Primeiro sobre habitação, né? Nenhuma casa popular foi feita nesse mandato. Né? Como realizar o sonho que as pessoas têm da casa própria? E a segunda é sobre infraestrutura, né, e mobilidade urbana. Como preparar a cidade para um crescimento ordenado e como melhorar o trânsito de Frutal? Muito bem, o candidato utilizou aí de praticamente 30 segundos para efetuar a sua pergunta. Então temos agora 3 minutos de resposta, viu, Adriano? 3 minutos, por favor, na tela. É a resposta que temos então para essa pergunta do Romero, valendo a partir de agora. Bom, Romero, como você me fez 2 perguntas em uma só, eu acho que com uma resposta só eu vou responder as 2. Habitação. Em Frutal, toda vez que tivemos um programa habitacional, foram feitos habitações nas periferias, né, conjuntos habitacionais onde as pessoas carentes foram mandadas para as beiradas da cidade. Você tem aí o Flamboyant, Valdemar Marque, Moron, que foi tudo feito longe da cidade, dificultando, fazendo com que se necessitasse de fazer toda uma infraestrutura de pavimentação, energia elétrica, esgoto, drenagem.
tudo que despende muito. Hoje, o centro de Frutal está virando um cemitério de casas velhas e abandonadas. No meu governo, nós pretendemos fazer um programa habitacional diferenciado, nós pretendemos verticalizar o próprio programa Minha Casa Minha Vida, que já tem essa oportunidade de trabalharmos com a verticalização, pegar essas casas que estão abandonadas e prestes a serem demolidas e demoli-las e construir torres de apartamentos do Minha Casa Minha Vida. E eu não quero expulsar o pobre do centro, eu quero trazer você para o centro, vou trazer você de volta para o centro. Com isso, Romero, eu vou resolver o problema da mobilidade urbana, porque as pessoas precisarão de menos transporte público, porque elas já estarão próximas do trabalho. Eu vou diminuir o custo com infraestrutura urbana, de drenagem, de esgoto, de água, todo esse trabalho. Então, nós temos hoje um momento histórico ímpar para fazer isso. Se você percorrer as ruas do centro de Frutal, Raul Soares, Rua do Carmo, Rua Machado de Assis, todas viraram cemitérios de casas velhas e abandonadas. Então a prefeitura pode pegar, são terrenos grandes, dá para você fazer um programa habitacional inclusivo e trazer as pessoas carentes para o centro de Frutal, em vez de expulsá-las para as periferias, como tem sido o costume nos vários programas habitacionais já feitos em Frutal. O programa Minha Casa Minha Vida, ele contempla torres de 4 andares, de 8 andares, 12 andares. Então, é muito possível que a gente faça um programa desse com uma infraestrutura onde já existe tudo. E aí eu vou melhorar. Você pode ter certeza que eu vou melhorar o trânsito, vou melhorar tudo. A mobilidade urbana e baratear esta residência. Agora são 12h42 agora e temos então esta resposta de 3 minutos que foram utilizadas, né, aqui pelo candidato Adriano, e agora temos 2 minutos, por favor, na tela, a réplica, o candidato Romero Brito. Valendo. Bom, esse governo que nada fez, também não fez uma casa popular, né, e nós que já fomos exemplo, né, nós tivemos aqui uma possibilidade da vinda, né, da presidenta Dilma Rousseff para inaugurar ali o Valdemar Marques, pelo número expressivo, né, que Frutal já teve de casas populares, né, e agora você não vê nenhum passo nesse sentido e nada sendo realizado. Em relação à questão do trânsito, os 3 primeiros anos, né, da administração atual, você via semáforos apagados, né, você mal enxergava, né, o que estava, né, nele, qual cor, né, para diferir. Você não tinha um pare numa esquina, não tinha sinalização vertical, horizontal. É realmente caótico, sabe? A cidade suja, os canteiros centrais ali, todos com mato, as praças, né, todas abandonadas, buraco para tudo quanto é lugar que você ia, né? Realmente um caos, né? Frutal viveu um caos nesses 3 últimos anos e agora tenta se maquiar, né, para ver se o pessoal esquece, né, do que passou nos últimos 3 anos, mas a população tem memória, né? Esses que pensam que vai deixar a cidade acabar para depois chegar como salvador da pátria no último ano e tentar maquiar, né, tampar os buracos que ele mesmo deixou. Aqui em Frutal é uma das poucas cidades que o buraco podia pedir música no Fantástico. 3 anos seguidos só aumentando o tamanho sem nenhuma manutenção, né? E agora chega aí, vamos tampar porque é ano eleitoral, né? Então eu acredito que a população não vá, né, esquecer do que passou, e na realidade, se isso acontece, o que vai acontecer com a classe política? Ela vai ficar trabalhando no último ano, que é ano eleitoral, então eu vou fazer alguma coisa para que as pessoas esqueçam do que eu nada fiz no passado. Muito obrigado ao candidato Romero, então, que utilizou aí dos seus 2 minutos para a réplica. E agora, para finalizar, então, a fala do candidato Adriano, por favor, um tempo na tela, valendo a partir de agora para finalizar a tréplica, candidato Adriano. Complementando essa questão da sinalização, você falou que não tem sinalização horizontal nem vertical e nem mesmo a sinalização turística, que é aquela sinalização indicativa de nomes de ruas, indicativas de locais públicos como fórum, prefeitura e tal. Uma pessoa que vem de fora para Frutal, ela não consegue se guiar aqui nem com GPS, porque aqui
virou um labirinto para quem é de fora. Já tive reclamações de vários amigos meus que vêm visitar a Frutal e a reclamação é sempre a mesma, de que a cidade está muito suja e não tem sinalização. De fato, o trânsito em Frutal precisa de ser estudado e não é apenas sinalização. A sinalização é uma parte dela, mas nós precisamos urgente de um estudo abrangente de engenharia de tráfego para nós melhorarmos a circulação de veículos em todas as vias públicas de Frutal e classificá-las como primárias, secundárias e terciárias para que o trânsito melhore. Muito obrigado ao candidato Adriano, que finalizou então aqui essa rodada de perguntas do candidato Romero, que perguntou primeiramente ao candidato Bruno Augusto e agora ao candidato Adriano Oliveira. Nesse momento também tivemos aí a pedida de direito de resposta de duas também candidaturas, tanto do candidato prefeito atual Bruno Augusto, quanto também o Romero Brito. Ambas aí foram negadas aqui pela nossa assessoria jurídica nesse bloco. Então a gente continua para finalizar. Agora temos aí a pergunta que vai ser destinada e o último a fazer a pergunta nesse bloco é o candidato Bruno Augusto, que tem 1 minuto para formular a sua pergunta. Teremos então 3 minutos para a resposta, 2 minutos para a réplica e 1 minuto para a tréplica. Candidato Bruno, para quem você vai efetuar então a sua pergunta? Adriano. Adriano, então você tem 1 minuto na tela para formalizar a sua pergunta a partir de agora. Adriano, Frutal vai receber agora o programa Minha Casa Minha Vida, né? Que ficou parado por um tempo, retomou, nós conseguimos incluir Frutal. Serão 99 casas construídas, inclusive Frutal foi o primeiro município do estado de Minas Gerais a assinar o contrato com a Caixa Econômica e a construtora. Né? A empresa já estava fazendo a mobilização para iniciar essas casas aqui. Frutal recebeu muitas casas no Minha Casa Minha Vida, né? E muitas foram mal distribuídas, né? São várias casas abandonadas, porque foram mal distribuídas, foram feitas politicagem em cima dessas casas, né? Então muitas pessoas que realmente precisam de uma casa não conseguiram e outros que não precisavam conseguiram por mera politicagem, desonestidade de quem estava no governo, né? Que tanto se gaba, que trouxe as casas, mas tem que lembrar que Frutal houve uma desonestidade na distribuição e contemplação das pessoas que precisam de uma casa. Minha pergunta é, se você for eleito prefeito, quais os critérios que você vai utilizar para fazer essa distribuição para a população? Muito obrigado ao candidato Bruno. Então, 1 minuto na tela. Agora, aliás, 3 minutos, só fazendo essa correção, 3 minutos na tela para a resposta do candidato Adriano Oliveira a partir de agora. Adriano, valendo. Como tudo no nosso governo, nós vamos trabalhar com equipes técnicas qualificadas para fazer esse tipo de seleção de pessoas. Eu, inclusive, já trabalhei em seleção de pessoas para ocuparem casas da Coab em outras cidades onde já trabalhei. Tenho experiência nisso, mas o mais importante é fazer um estudo social das pessoas inscritas para saber quem realmente necessita de casa. Eu tenho conhecimento de que nos conjuntos habitacionais construídos aqui em Frutal, várias pessoas que conseguiram casas, elas já possuíam imóveis, porém, como não eram registrados no cartório do registro de imóveis, constavam que elas não tinham imóveis. E às vezes tinham imóveis até bem localizados e mesmo assim foram beneficiados com casas nesses conjuntos habitacionais. Isso é uma vergonha. Eu acho que todo o programa habitacional que foi feito aqui em Frutal até hoje teve sim cartas marcadas, foram mal escolhidos. Normalmente a promoção humana sempre agiu de má fé nesse sentido, em distribuir casas. Inclusive já teve vezes aí que houve distribuição de casas até entre vereadores. Então é bom deixar claro para a população de Frutal que no meu governo o critério será social e técnico. Nós vamos avaliar as famílias que necessitam de casa, mesmo porque aqui já na minha campanha eu fui ali no IP Amarelo e encontrei pessoas morando em casas de papelão. Isso é uma situação subhumana a que estão sendo submetidos a população de Frutal. Então eu quero me dirigir a você, cidadão frutalense. No meu governo, você vai ser
cadastrado, você que tiver o direito mesmo à moradia, você vai receber a moradia. Agora, você que estiver procurando uma mamata, logicamente que não vai votar em mim, porque eu não vou beneficiar pessoas que não têm necessidade de ter uma moradia. Então, os critérios têm que ser técnicos, têm que ser sociais, uma assistente social tem que visitar essa família, ver as condições em que elas estão vivendo, ver as condições financeiras, econômicas e mais, inclusive, auxiliar as pessoas que estão nessa situação, não só na questão da habitação, mas em conseguir uma colocação no mercado de trabalho para essas pessoas, capacitar essas pessoas para que elas não vivam nessa miséria extrema, onde eu já vi aqui no bairro Progresso mesmo, tem pessoas vivendo nessa situação, no IP Amarelo eu vi pessoas vivendo nessa situação, pessoas vivendo em barracos de lona, de papelão e assim, situações totalmente desumanas. O candidato Adriano, então, usou de sua resposta os 3 minutos. Temos agora, então, a réplica e o candidato Bruno Augusto, então, tem 2 minutos para efetuar a sua réplica, valendo a partir de agora. Realmente essa questão da habitação em Frutal sempre foi uma luta minha como vereador, né? Inclusive gravei muito vídeo sobre isso também. Denunciei ao Ministério Público Federal, à Polícia Federal, enfim, nós buscamos justiça. E agora, como prefeito, eu estive em Brasília, já no começo do governo, estive com o presidente da Caixa, pedi para ele fazer uma varredura nessas casas abandonadas e passar ela para o município, né, para a gente poder redistribuir, mas a Caixa não aceitou, dizendo que é uma propriedade deles, que eles têm um procedimento deles lá para fazer a redistribuição dessas casas. Mas numa cidade, Adriano, onde a gente já viu político ser preso por corrupção, onde a gente já viu delegado ser transferido a pedido de político porque estava investigando crime de corrupção, onde a gente já viu aí escola que não foi terminada porque foi desviado o dinheiro público, onde a gente viu aí diversas injustiças de desrespeito com o dinheiro público, nada surpreende com a questão dessa desonestidade na distribuição de casas, né? Então, o que nós vamos fazer com essas casas novas que vão chegar? Nós vamos montar um conselho municipal composto pelo Ministério Público, pela Câmara Municipal, pelos clubes de serviço, pela sociedade civil em geral, e juntos, todos vão ver cadastro por cadastro, né, família por família, que serão contempladas para não ter esse tipo de injustiça. Você disse muito bem, às vezes a pessoa tinha uma propriedade, mas não estava registrada. É por isso que é bom você colocar a sociedade envolvida, porque ela vai conhecer, ela vai pesquisar para saber. A certeza que nós temos é que nós vamos entregar essas 99 casas no nosso segundo governo e todas serão habitadas, entregues para famílias que realmente precisem. Nós não vamos mais ver essa injustiça que a gente vê em Frutal. Não adianta bater no peito e falar que trouxe casa, sendo que usou essas casas para fazer politicagem ou beneficiar um pequeno grupo de amigos e aliados. Isso vai mudar e a população vai vir no nosso segundo mandato. O candidato Bruno utilizou de 2 minutos para a réplica e para finalizar, então, a pergunta inicial, a tréplica agora, e quem responde, 1 minuto para essa resposta da tréplica, candidato Adriano. Eu gostaria de dar continuidade na resposta que eu já tinha falado com o Romero quando falei sobre habitação, que o ideal é nós trabalharmos com habitação de interesse social na zona central de Frutal. Hoje nós temos ociosidade de terrenos ali, temos escassez, porque a Caixa Econômica Federal, em grande parte, tem uma responsabilidade nisso, porque a Caixa, por exemplo, ela só financia imóveis novos. Então aí os imóveis usados e antigos, eles não conseguem ser vendidos ali na zona central de Frutal. Então passou da hora de nós trazermos as pessoas carentes para o centro de Frutal. Acolher essas pessoas aqui no centro, onde elas terão toda a rede de serviços que elas necessitam, supermercado, farmácia, posto de saúde, tudo próximo, e onde elas possam ir até a pé, sem a necessidade de transporte público. Muito obrigado ao candidato Adriano, então, que utilizou aí desse 1 minuto e finalizando, então, nesta última rodada, as perguntas relacionadas a temas livres. O candidato Bruno, então, selecionou o Adriano para esta sua pergunta. Agora, a pergunta de 1 minuto já na tela ali para o candidato Bruno, automaticamente, então, para o candidato Romero, que terá 3 minutos para a resposta. Bruno Augusto tem 2 minutos para a réplica e 1 minuto de tréplica para o candidato Romero também. O
tempo está na tela. Candidato Bruno, você tem 1 minuto para formalizar a sua pergunta a partir de agora. Romero, tá mais calmo, mais tranquilo? Então vamos lá. Romero, você, eu tô perguntando, né? Eu não formalizei a pergunta ainda, João. Eu não formalizei. Nós estamos no debate. Ele tá me interrompendo a minha fala. Eu tenho 1 minuto, né? Mas você me perguntou, tô te respondendo. Então deixa eu terminar de formalizar a pergunta. Vai tomar uma aguinha com açúcar, tá nervosinho. Só queria mencionar, então, nós vamos voltar o tempo, por favor, nós vamos voltar o tempo. Eu queria depois, então, que a gente iniciasse o tempo. Por favor, Bruno, eu queria que você, né, estipulasse a sua pergunta diretamente ao candidato Bruno. Eu quero formalizar minha pergunta, né? Sim. Posso? A partir de agora, Tá, valeu, por parece favor. que não tá calmo, não. Então vamos lá. Candidato Romero, nós estamos disputando a eleição, é uma democracia, né? Então a gente tem uma democracia aí, que quem vai decidir a eleição é a população, né? É por um voto que vai ser decidida a eleição. E nesse período, já estamos findando a eleição, falta agora 2 semanas para terminar a eleição. Você já enjuizou a sua turma aí 13 ações na Justiça Eleitoral contra mim. A sua turma denunciou até o meu filho de 1 ano e 8 meses por causa de uma camisetinha que ele usou. Aí eu te pergunto, você está com medo da vontade do povo nas urnas e quer me derrubar? Porque eu acho que o meu filho usar uma camisetinha escrito Sou 10 não é crime nenhum, mas pelo jeito pra sua turma é, tanto é que vocês denunciaram. Você tá com medo? De mim não, você tem medo de mim, você tá com medo da vontade do povo nas urnas dia 6, é por isso que tá entrando com tanta ação, já foram 13 ações que você entrou na justiça contra mim. Eu não entrei com nenhuma contra você. Muito bem, só finalizando, por favor, o tempo. Agora teremos 3 minutos. Agora sim, o candidato Romero tem 3 minutos para a sua fala em resposta, então, a esta última pergunta aqui na nossa rodada, candidato, valendo a partir de agora. Primeiro que você não fez, porque eu não fiz nada errado, entendeu? Eu ajo na minha vida pública como candidato, como eu sempre agi na minha vida privada. Eu não faço coisas erradas, eu não afronto a justiça, muito menos a justiça eleitoral. O União Brasil, partido pelo qual eu sou candidato, não entrou com nenhuma ação contra você. Você vê o tanto que você mente. Nenhuma. União Brasil, nenhuma. Se houve algum outro partido que depois se coligou com a gente, foi problema do partido. Nós não temos nada a ver com isso. Agora sim, após feita a coligação, mudança de verdade, nós entramos, porque você afronta a justiça eleitoral o tempo todo. Você faz coisas que não podem ser feitas. Por exemplo, eu tive que sair da emissora da 97, 6 meses antes, eu fiz, entendeu? Morro de vontade de voltar lá, entendeu? Mas não posso. Fiz o que era o meu dever. Você não. Você afronta a justiça o tempo todo. E é óbvio que você vai ter que pagar por isso. Entendeu? Então, todas as ações que nós entramos pela coligação são muito fortes, muito contundentes, e você vai ter que responder. Agora, medo de você não. Você sabe que eu não tenho nenhum medo, mesmo porque eu não tenho porquê. Eu ando nas ruas, eu olho nos olhos das pessoas, e eu vejo o sentimento de mudança o tempo todo. Entendeu? Então, é aquilo que você percebe assim, que já deu, já basta, o que está aí já basta. Então, essas ações são ações impetradas, porque ao todo tempo você faz coisas que não pode, faz o desequilíbrio eleitoral, e quando tem um desequilíbrio eleitoral, a justiça não aceita. E tanto é que o Ministério Público já aceitou, acatou as nossas denúncias. E você sabe que isso vai ser complicado, entendeu? Porque você sabe que o que você fez não pode ser feito em período eleitoral. Você tem que respeitar as regras, e você não respeita. Entendeu? Então, você tem que arcar com aquilo que é o que a legislação eleitoral preconiza. Eu faço isso. Por isso eu não tenho nenhuma ação. Porque eu ajo na campanha como eu sempre agi na minha vida pública. Eu pago meus funcionários em dia, eu pago meus impostos em dia, eu pago meus credores em dia, eu sou um cara extremamente correto, eu nunca tive envolvimento com nada de ilícito, e é assim que eu estou levando a campanha. E é assim que eu vou levar meus 4 anos de prefeitura, porque o que a gente ouve hoje na rua é uma população incrédula. Não acreditam mais em promessas. Você vai falar, por exemplo, do seu plano de governo em relação à saúde, que é colocar ao lado ali do Hospital Frei Gabriel uma UPA para desafogar o Frei Gabriel, um SAMU, a Secretaria de Saúde nós vamos levar para lá e vamos voltar à saúde da mulher que você extinguiu. As pessoas não acreditam, porque foi tanta mentira na campanha passada e nada foi feito. Muito bem.
tivemos 3 minutos de resposta do candidato Romero e agora para a réplica temos 2 minutos. Esses 2 minutos estarão na tela a partir de agora e vamos conferir a réplica a partir de agora do candidato Bruno Augusto. É muita demagogia do Romero falar que eu cometi atos errôneos na eleição, quando você olha ao lado de quem ele caminha, né? Então vou contar para o povo aqui, o Romero entrou com uma ação na justiça, entrou com várias, na verdade, são 13 ações. E uma delas, ele questiona o fato de algumas ações em Frutal, os eventos, as obras de asfalto, o REURB, né, que vai regularizar mais 4 mil propriedades em Frutal para a população carente. Ele questiona a verba de publicidade, que ele também recebeu, né? As empresas dele recebeu também da prefeitura, porque foi uma licitação, e não há nenhum crime nisso, ele participou da licitação, ele participou assim como outros órgãos, enquanto 102 também participou, recebem para fazer publicações oficiais do município, e ele está questionando isso, ele está dizendo para a Justiça Eleitoral que eu estou me promovendo em cima disso. Ele entrou com a ação agora para eu poder, para falar para a Justiça Eleitoral determinar que eu apagasse um vídeo das minhas redes sociais, porque ele não gostou do vídeo que eu fiz contando, né, que ele fez toda essa ação. E aí me chama muita atenção, porque eu tenho 3 anos e 9 meses de governo e nenhum processo. Fiz nada de errado, né? Mas aí o Romero vem na eleição, entra com a ação, pede 5 mil documentos que foram entregues em 3 dias para a Justiça Eleitoral. Então, Romero, vou te contar 2 coisinhas para você poder colocar na sua cabeça e levar para o seu coração. Essas ações que você está entrando não vai dar em nada. Entendeu? Não vai dar em nada. Não adianta você querer usar influência, amizade, não vai dar em nada. Você pode até ter uma vitória, alguma coisinha, mas você não vai ter em nada. No final, nós vamos ganhar nas urnas e vamos ganhar na justiça, porque eu sou ficha limpa. E a segunda coisa, Romero, caso você não saiba disso, prometer terreno para os outros é crime. Você prometeu terreno. E eu não fui lá te denunciar, não sabe por quê? Porque a sua candidatura para mim é insignificante. Eu não estou nem aí com você. Eu estou preocupado com a minha candidatura e com o meu trabalho. Faço mesmo. Tivemos então 2 minutos para a réplica e agora, para finalizar, 1 minuto na tela, por favor, e teremos 1 minuto disponibilizado para o candidato Romero Brito efetuar a tréplica a partir de agora, candidato valendo. Você é tão honesto que você aumentou seu patrimônio no período em que você esteve à frente da prefeitura em 10 vezes. Isso que você declarou para a Justiça Eleitoral. 10 vezes o valor. E ainda se fala ficha limpa, né? Acontece o seguinte, que em relação ao terreno da Associação dos Mototaxistas, eu fui procurado por eles e deixei claro para eles que se a Câmara de Vereadores aprovar, nós vamos dar um terreno tanto para a Associação dos Mototaxistas quanto para qualquer um que nos procurar, né? Eu acho justo que as associações sejam valorizadas, né, e ainda mais uma classe tão importante com 500 mototaxistas em Frutal, e vamos fazer isso para todas elas. E em relação à questão da justiça, quem vai definir se as nossas ações são corretas ou não é a justiça. E eu tenho medo de você para quê? Você teve 1 bilhão na mão e não deu conta de fazer uma obra. Eu ouço isso na rua todos os dias. Não fez nada. Muito obrigado ao candidato Romero, finalizando essa rodada de perguntas com temas livres aqui no nosso Debate 102. Você está ouvindo Debate 102 FM. E para iniciar aqui o nosso último bloco, e a gente inicia esse último bloco, claro, agradecendo a sua audiência nas ondas do rádio em 102.9 em toda a nossa região. A você, eleitor da cidade de Frutal, também na internet, estamos no YouTube. Nosso agradecimento. Nós vamos direto para o nosso 4º bloco, porque a gente finaliza agora esse 4º bloco, né, do debate entre os candidatos aqui presentes para a Prefeitura de Frutal, promovido pela Rádio 102 FM. E vamos às regras aqui deste último quadro também, o 4º bloco, conforme sorteado, a partir de agora nós vamos sortear, os candidatos irão ter disponibilizados ali um tempo para finalizar aqui a sua participação nesse debate, promovendo então o encerramento do seu discurso final. A ordem do bloco inicial vai se dar conforme o sorteio que a Paola vai fazer a partir de agora aqui ao meu lado, e tem 3 minutos para cada candidato finalizar então hoje aqui a sua participação no nosso primeiro debate da 102. Temos outro debate no dia 4 de outubro, outro encontro aqui. A Paola então retira o primeiro nome do candidato que vai finalizar então aqui a sua participação. Temos o nome Romero Brito, então vai ser o primeiro candidato. Temos o segundo candidato, então também agora a Paola vai sortear. Muito
Muito bem, o segundo candidato é o Bruno Augusto e o terceiro candidato vai ser aí o candidato Adriano Oliveira. E já está ali também, já na tela também o candidato Adriano Oliveira. Bom, temos um pedido de direito de resposta que foi efetuado pela campanha do prefeito Bruno Augusto, relacionado a um tema que foi abordado, né? O tema que foi abordado, nós vamos ter aqui a nossa assessoria jurídica só relacionando também a que tema que foi pedido o direito de resposta, e o Bruno tem um minuto só confirmando aqui, por favor, 2 minutos de direito de resposta, né? Que foi concedido aqui a respeito de um tema que foi abordado aqui durante esta última rodada de perguntas. Só confirmando, por favor, qual o tema, né? E o assunto que foi pedido ao direito de resposta, por favor. O pedido de resposta foi a respeito do seu patrimônio, Bruno Augusto. A sua equipe, então, pediu um direito de resposta a respeito dessa informação, a respeito, né, do que foi mencionado. 2 minutos, então, você tem direito de resposta a respeito desse tema, por favor, valendo a partir de agora. É normal quando um candidato despreparado e desesperado, com medo das urnas ou verdades, ele parte para ataques pessoais e levanta aí questionamentos, mas muita tranquilidade. A turma que acompanha o candidato Romero aí é a mesma que armou a minha cassação lá em 2019, do meu mandato de vereador, aquela que foi injusta lá, e eu ganhei tudo na justiça, tá? Ganhei tudo. Fiquei 11 meses fora da Câmara Municipal e ganhei tudo na justiça, voltei para a Câmara, né? Assumi o meu mandato, fui eleito prefeito de Frutal. E aí, Romero, caso você não saiba, a justiça determinou que fossem pagos uma indenização para mim pelos 11 meses que eu fui afastado injustamente. Então eu recebi os meus salários, 11 meses de honorários, com correção e tudo. E aí eu comprei, Romero, 2 apartamentos na planta, e investi esse dinheiro nos apartamentos e paguei, tá? Parcelinha, tá bom? Paguei. 3 anos eu fiquei pagando esses apartamentos que eu comprei na planta. Tudo isso está declarado no meu imposto de renda. Eu não tenho nada que me envergonhe. Agora, se você acha que tem alguma coisa de errado, denuncia. Vai lá no Ministério Público, você sabe muito bem o endereço, né? Que vocês não saem de lá. Vai lá e denuncia. Porque em 3 anos e meio, né? Eu comprei esses apartamentos lá em 2021, né? Você acha que esse povo investiga, com palavreado aqui com todo respeito, até a cor da zorba que eu uso, né? Você acha que eles não iam achar qualquer pezinho se eu tivesse feito alguma coisa de errado? Então, vai lá no meu imposto de renda. Inclusive, vou fazer o seguinte, Romero, vou deixar à disposição meu imposto de renda e meu sigilo bancário para você. Aí você pega tudo, leva pro promotor lá e vê se ele quer fazer alguma ação. Tá à disposição, não tem nada que me envergonhe, não. Pode ficar tranquilo que o coração aqui é leve e a vitória é nossa. Muito bem, agora 1h07 nesta sexta-feira, hoje dia 20 de setembro, e agora sim nós vamos para o nosso último bloco e a finalização então com os candidatos aqui nesse quarto bloco, fazendo aí o seu discurso final, né, aqui da sua participação nesse debate nesta sexta-feira. Como foi sorteado, o primeiro que terá então 3 minutos para a finalização, candidato Romero. No segundo lugar ficou aí o Bruno Augusto, que vai ser aí o segundo, as finalizações, e em terceiro o Adriano. Então vamos iniciar, por favor, 3 minutos na tela. A gente inicia com o candidato Romero Brito a partir de agora. Valendo, candidato. Em primeiro lugar, nós fizemos várias solicitações aqui para poder conceder direito de resposta e nenhuma foi nos concedida, mas tudo bem. O que eu quero dizer é que a gente tem andado, nós já fizemos 23 bairros em Frutal, pôr um pé no chão, uma campanha realmente simples, né, contra uma campanha milionária, andando, já estou no meu segundo tênis, né, olhando nos olhos das pessoas, ouvindo o clamor da população, a incredulidade das pessoas, né, em que algum candidato possa fazer alguma coisa, porque na eleição passada prometeu-se muito e nada se fez, e a gente tenta, né, mostrar para as pessoas que nós somos diferentes, que nós temos história em Frutal, que não é agora que a gente está tentando, né, fazer alguma coisa pela cidade. Nós sempre procuramos fazer, seja através da minha profissão como engenheiro, seja através da 97, né, das ações que a gente faz lá. Então, assim, existe uma história por trás de tudo isso, e eu tento mostrar para as pessoas que eu sou diferente desse que aí está, entendeu? A gente tem história, tem seriedade, a gente conduz a vida como ela tem que ser conduzida.
E o que eu percebo, às vezes, quando você fala, por exemplo, que você tem um projeto de saúde muito bom, que é um complexo de saúde que vai ser colocado ali ao lado do Frei Gabriel, a primeira coisa que as pessoas falam, mas falou-se que ia melhorar muito a saúde em Frutal e nada foi feito. Quando você fala, por exemplo, que vai implantar aqui um distrito industrial, né, para que a gente não continue perdendo as nossas empresas para Pirajuba. Pirajuba é 10 vezes menor que Frutal e lá está instalado um distrito industrial e eu estive lá há pouco tempo e vi, então existem várias empresas de Frutal que estão se instalando lá. Nós vamos fazer o processo inverso. Nós vamos criar ali ao lado da BOL, vamos comprar um terreno e fazer ali o distrito industrial para que a gente possa não só atrair empresas de fora, mas também dar oportunidade às nossas empresas para que elas possam crescer. Enfim, nós temos vários projetos, a gente tem ido de casa em casa, conversado com as pessoas, sentindo o clamor das pessoas e sentindo também que uma boa parte delas se sentem intimidadas. Esse é um governo que intimida as pessoas. Se existe alguém que tem algum parentesco com funcionário público ou até mesmo que trabalham, né, na administração pública, eles têm medo realmente de manifestar a sua indignação porque estarão sendo perseguidos. Mas pensem bem, lá na hora da urna é você e a urna, entendeu? Não se deixe intimidar, façam aquilo que o seu coração mandar e o seu coração, eu tenho certeza que será 44. Muito obrigado ao candidato Romero Brito. E agora, para finalizar, então, aqui a participação, 3 minutos na tela, as considerações finais do candidato Adriano Oliveira. Valendo. Não é o Bruno. É o Bruno agora? Agora é o Bruno, perdão, viu? Perdão. Então agora é o Bruno, então, a segundo que foi sorteado por aqui, perdão. Então agora 3 minutos na tela, o candidato Bruno. Parabenizar a Rádio 102 FM pelo debate. Eu quero aqui fazer um pedido aos outros 2 candidatos, né? Parece que anunciou aí que a 102 contratou uma pesquisa, é isso? Né? A 102 então contratou uma pesquisa eleitoral registrada dentro da legalidade, vai ser divulgada na segunda-feira, né? Então vamos aguardar, né, a divulgação dessa pesquisa. Não vamos aqui pedir impugnação para ver realmente, né, como está o quadro em Frutal. Eu quero agradecer aos meus amigos, né, as pessoas que nos apoiam, a nossa equipe que está lá do lado de fora, acompanhando esse debate. Mandar um abraço também para a equipe do candidato Romero, já que ele não cumprimentou a equipe dele, eu vou cumprimentar então a equipe do candidato Romero que está lá de fora também acompanhando o debate. E lembrar que eu tentei trazer para Frutal várias empresas, né? Falou-se aqui em setor industrial, eu tentei, fui lá em Santa Catarina, corremos atrás de empresa para vir para Frutal e fomos barrados na Câmara, né, por vereadores que não estão comigo, não estão na minha coligação. Então é importante lembrar disso, que nós trabalhamos para trazer empresas para Frutal, mas fomos barrados na Câmara por vereadores que não estão na minha coligação. Isso é importante lembrar. Ao mais, eu quero aqui firmar meu compromisso, continuar trabalhando com honestidade, com transparência, sendo ficha limpa, trabalhando incansavelmente para o Frutal. Não conseguimos realmente fazer tudo, porque foram vários anos de descaso, abandono, mas fizemos muito e vamos fazer muito nos 4 anos. Não esperem de mim sujar o nome de Frutal, como a gente já viu Frutal diversas vezes nas páginas policiais, né, se fala em buraco. Em 2012, Frutal foi manchete no Jornal da Globo por causa de buraco. Né, e nós estamos trazendo o recapeamento, estamos transformando a nossa cidade, porque fomos atrás de recursos, até porque, né, o nosso financiamento, a gente estava tentando também, houve boicote. Então, assim, é uma luta constante. Você tem que trabalhar para entregar o resultado, ao mesmo tempo combater quem trabalha contra Frutal e servir a população com resultados que elas tanto esperam. Então, o maior compromisso que eu faço é continuar trabalhando com seriedade, ao lado do vice, né? O meu vice que é ficha limpa também, né? Teve um vice aí que foi condenado agora por agressão, mas não foi o meu vice, tá? Não foi o meu vice. O meu vice também é ficha limpa e a gente vai seguir trabalhando com honestidade. Eu quero mandar um abraço aqui para minha mãe Cida, que está lá em Aparecida de Minas, para minha esposa Paula, para o meu filho Antônio, e pedir perdão para eles pela minha ausência. A gente está todo dia na rua, saindo, fazendo campanha, e às vezes eu tenho sido um filho ou um pai ausente, mas eles sabem da nossa missão e sabem que dia 6 a verdade prevalecerá. E nenhum ataque ou armação vai prevalecer sobre a vontade do povo de Frutal. Dia 6/10 é 10.
O candidato Bruno fez, então, uso dos seus 3 minutos. E para finalizar, agora sim, a fala do Adriano. 3 minutos na tela, por favor, Adriano, valendo a partir de agora. Eu gostaria de agradecer a 102 FM pela oportunidade de estar participando aqui desse debate e conversando com você, cidadão frutalense, falando sobre nossas propostas de governo. E vou falar um pouco aqui do meu candidato a vice-prefeito, Sargento Torres, militar de reputação ilibada, que participa ativamente da vida social aqui na nossa cidade. Já foi presidente da Associação de Voluntários de Combate ao Câncer, a associação essa responsável pela casa de apoio que hoje existe em Barretos para os pacientes que vão lá se tratar. Já foi presidente do abrigo Gabriel Luiz, já participou da Força Nacional e como integrante da Força Nacional já foi em missões de paz no Haiti, já foi trabalhar na segurança das Olimpíadas no Rio de Janeiro. Então é um homem com uma vasta folha de serviços prestados à sociedade. Gostaria de dizer que no nosso governo o terror vai acabar. Nós pretendemos ser um governo acolhedor, um governo que vai trabalhar de fato para toda a sociedade frutalense, cuidando de todos no sentido de que o serviço público será totalmente modernizado, acabar com a burocracia, informatizar os prontuários médicos que as pessoas têm nos reclamado, até na feira, que estão demorando 3 meses para conseguir um prontuário médico, e nisso nós queremos acabar com essa burocracia, com um simples aplicativo onde a pessoa pode solicitar todos os seus agendamentos de consultas, agendamentos de exames e até pegar o seu prontuário médico. Frutal hoje está tendo 2 modalidades de turismo. O pessoal faz turismo para Itapajipe para fazer exames e turismo para Comendador Gomes para tirar a carteira de identidade. Nós vamos dizer que no nosso governo isso vai acabar. Nós teremos pessoas aqui para tirar a carteira de identidade e vamos fazer exames aqui mesmo, né? E eu gostaria de dizer que no nosso governo as coisas vão ser, vai ser o governo de que vamos ouvir as pessoas, os funcionários públicos, os professores, o cidadão comum, todos terão o seu direito. Iremos implantar os governos itinerantes justamente para ir aos bairros antes que a lei orçamentária vá para a Câmara, para que a gente ouça a população antes de fazermos o orçamento municipal e saber qual que é a necessidade de cada bairro. Nós teremos um orçamento participativo. Então, eu gostaria de dizer a todos que no dia 6 de outubro, vote certo, vote 22. Frutal tem um caminho melhor.